Olá, telespectador da TV Destaque. Começa agora mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. E hoje, para mim, é um dia muito especial, porque tenho a honra e a alegria de compartilhar a apresentação desse programa com o meu colega, Dr. Rogério Mártir. E ele trouxe para nós aqui um convidado muito especial. Quem é o nosso convidado de hoje, Rogério? Tudo bem, Silmara, telespectadores? Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre. Simplesmente o advogado que comanda aqui em Guarulhos, né, os trabalhos da OAB, o presidente Dr. Fábio de Souza Santos, né, são praticamente 5 mil inscritos, se a gente arredondar a coisa aí, são praticamente 5 mil advogados inscritos sob o comando aqui do Dr. Fábio, presidente aqui da nossa subseção da OAB Guarulhos. Dr. Fábio tem uma trajetória brilhante aí na OAB Guarulhos, ele foi secretário-geral numa gestão lá atrás, vice-presidente por duas gestões seguidas e hoje é o presidente da OAB, né? Dr. Fábio, tudo bem? Tudo bem, doutor Rogério. Bom dia, telespectador, amigo que nos acompanham através do programa Direitos e Deveres da TV Destaque. É um prazer estar aqui hoje, sendo sabatinado por dois ilustres advogados, colegas, a doutora Silmara, que é a nossa mais nova parceira aí de programação, que está contribuindo com a sua entidade de classe. Eu tive o prazer de assistir a primeira entrevista dela e, olha, parabéns, doutora Silmara. Muito obrigada. Foi muito bom, eu fiquei muito feliz em saber que nós temos um time de qualidade. O doutor Rogério nem se fala, o doutor Rogério é meu parceiro, meu par de diretoria da Ordem, está dividindo comigo os trabalhos que essa imensa subseção traz no dia a dia, é a quarta maior subseção do estado de São Paulo, e como você bem disse, Rogério, hoje nós temos 5 mil advogados inscritos na subseção, é a quarta maior subseção do estado de São Paulo, de maneira que os problemas também são, na mesma proporção, muito grande. E estou aqui hoje, mais uma vez, para trazer aí a informação ao telespectador, aos advogados que acompanham essa nossa programação, para também prestar contas daquilo que nós estamos fazendo nessa gestão. Uma OAB diferente, uma OAB aberta para todos, que vem trabalhando sempre em prol da advocacia, do advogado, na garantia das prerrogativas profissionais, zelando pelo direito da população. Então, eu estou aqui hoje, uma vez mais, de coração aberto, para compartilhar com vocês aí este verdadeiro amor pela advocacia que nós temos. Com toda certeza. E hoje o tema é um tema bem interessante, né? Nós vamos falar da atuação do advogado nos casos polêmicos, né? Quando o advogado é contratado e muitas vezes para defender aquela pessoa que de certa forma ofendeu a sociedade com os atos que praticou, né? Isso gera uma grande polêmica, né? Então, às vezes, a sociedade encara essa defesa, esse exercício profissional do advogado de uma forma meio distorcida, né? E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, tem vários casos acontecendo aí simultaneamente, e é isso que a gente vai estar abordando hoje, aproveitando aí todo o conhecimento, toda a experiência do Dr. Fábio de Souza. E vamos começar, né, Silmara? Com certeza. Vamos lá. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, como uma primeira pergunta, como representante da OAB aqui em Guarulhos, sobre o ponto de vista técnico, como é que o senhor avalia a atuação dos advogados nos casos polêmicos, principalmente quando o cliente feriu gravemente os valores éticos e morais da sociedade? Na verdade, doutora Silmara, nós sabemos disso, que quando o advogado ele é constituído para patrocinar os interesses de A ou B, na verdade, ele não está defendendo o ato que foi praticado, ele está defendendo a legalidade de um processo justo, onde ele possa ter o amplo direito de defesa, né? Porque, às vezes, casos dessa natureza, quando levados ao público através da mídia, fica uma sensação de sensacionalismo e se dão uma importância muito maior que às vezes o caso representa. Principalmente quando o autor de supostamente ter praticado esses crimes são pessoas afortunadas, pessoas que financeiramente têm uma situação diferenciada da maioria das pessoas. E aí nós deparamos com essas situações, onde que, por conta daquilo que a população já se convenceu, já julgou, sem antes ter decorrido o prazo da ampla defesa, que é uma garantia constitucional de todo cidadão acusado,
a sociedade acaba já condenando a pessoa, sem possibilitar a ela o direito dela de se defender. E aí, quando o advogado surge deste cenário para acompanhar o processo, porque todo acusado tem o direito de ter um advogado para defender os seus interesses. E nesta medida, o advogado ele não está ali para defender o ato praticado ilicitamente por aquela pessoa que foi pronunciada, que foi, enfim, através do Ministério Público, denunciada para poder estar ali, para ser julgada, né? E nessa proporção, o advogado, quando ele é constituído, ele está lá justamente para defender um processo isento de qualquer mácula, ilegalidade e que possa ser possibilitado ao acusado o amplo direito de defesa. É uma garantia constitucional, né? É uma garantia que está não só na Constituição, mas também nos nossos códigos que lidam das questões penais, que é o Código de Processo Penal. Então, é difícil, às vezes, você lidar com isso, porque, em regra, também, quando isso acontece, a população também julga os atos praticados pelo advogado. O advogado ele não está sendo acusado ali. Ele não é coautor daquele crime que o cliente dele eventualmente praticou. Ele está lá para defender. É um exercício legal, né, da profissão, cumprindo para que o juiz, que vai ter o poder de julgar aquele fato, ou os jurados, quando submetidos a avaliar o crime praticado, o advogado está lá vigilante, né, para que o cliente dele possa ter o amplo direito de defesa. Você acredita, então, que a mídia ela fomenta um pouco essa história? Sem dúvida. É notícia, né, Fábio? É notícia, sem dúvida. Isso não tem dúvida alguma. O que não pode, às vezes, são alguns órgãos da mídia que têm a irresponsabilidade de deturpar a forma como aquela situação deveria ser abordada, para que a população não conclua de forma diferente, sabendo que todos nós estamos sujeitos a um dia responder um processo, seja ele criminal, inclusive. Não sabemos o dia de amanhã. De repente você está na sua casa. Eu vi esse final de semana um caso de uma senhorinha de quase 80 anos que acabou tendo que efetuar 3 disparos de arma de fogo num meliante, né, que tentou invadir o apartamento dela pela área comum. Isso foi a autodefesa dela, mas já está sendo questionado. Poderia ter sido 3, não poderia ter sido um tiro só, não era o suficiente? 3 tiros não caracteriza um excesso, um abuso? Não, depende. A defesa, o direito de defesa da pessoa, às vezes 3 tiros não é suficiente para parar aquele ato criminoso. Então, vai fazer o quê? Depende da forma como isso chega ao telespectador, a nós mortais, né? Às vezes já chega de uma forma que o nosso gesto, o gesto daquele cliente que nós estamos patrocinando, não tem defesa, é indefensável. E aí faz o quê? Complicado. Se julga sem possibilitar a essa pessoa o direito dela se defender, né? Então é isso. Doutor Fábio, um outro caso polêmico foi o caso Lindenberg, né? E a OAB acompanhou de perto a atuação da doutora Ana Lúcia Assad. Como é que o senhor avalia a atuação da doutora? De fato, este caso especificamente, que foi um fato que atingiu, de uma forma geral, o país inteiro, a doutora Ana Lúcia Assad é uma advogada, colega inscrita na subseção Guarulhos. No dia do julgamento, recebi uma ligação dela, pedindo socorro, porque naquele momento que estava instalada a plenária do júri, ela passou a ter uma série de sequências de atitudes que, num primeiro momento, evidenciavam o abuso de poder, né, o cerceamento de defesa e caracterizavam, evidentemente, numa violação das prerrogativas. Por conta disso, e considerando que aquele júri, aquela plenária, estava se realizando na cidade coirmã de Santo André, de imediato eu entrei em contato com o presidente da subseção de lá, o meu xará, o Dr. Fábio Picarelli, né? E de pronto também ele pessoalmente, junto com o presidente da Comissão de Prerrogativas, estiveram lá durante todo o tempo que ficou, durante todos os dias que permaneceu sendo julgado o caso Lindenberg. Firmes e vigilantes lá para que a advogada pudesse ter a liberdade de desempenhar o seu papel como defensora daquele acusado na sua plenitude, né?
Então, a OAB fez o papel que devia fazer mesmo, né? A OAB está para defender a legalidade e, principalmente, o direito do profissional, do direito a exercer na sua plenitude o exercício profissional, na medida em que, tanto que este caso que foi acabou, enfim, tomou uma proporção muito grande, nós nos manifestamos, na mídia também, dizendo que a OAB estava ali ao lado do advogado. Defendendo a doutora Ana Lúcia, claro, porque... E eu falo isso, viu, Rogério? Você sabe, a doutora Ana Lúcia, na verdade, ela é uma advogada que milita aqui. Só que nós vamos fazer o seguinte, o tema é instigante, é interessante, a gente vai voltar no segundo bloco para falar um pouquinho mais do caso Lindeberg e dessa nossa amiga, nossa colega aqui de Guarulhos, doutora Ana Lúcia. Só um minutinho, a gente já volta. E aproveito para dizer que você pode ser nosso apoiador aqui na TV Destaque, no programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, contribuindo, anunciando aí o seu estabelecimento empresarial, anunciando o seu negócio aqui para todos os nossos assinantes e pessoas que gostam aqui do nosso programa. É só mandar um e-mail para direitosedeveres@